Maravilha, pessoal! Vamos continuar o nosso curso Desperte Seu Superior 3.0. Que maravilha! Autoconsciência, liberdade e identidade. E você agora está no terceiro módulo. E como você sabe aqui, nós trabalhamos no próprio curso a didática, o esquema da evolução. Se você for observar agora, alguns conceitos parecerão estar sendo repetidos, mas isso é de forma proposital, porque tem uma máxima que diz: a repetição é a mãe da aprendizagem, tá bom? A repetição é a mãe da aprendizagem. O que é que acontece? O nosso cérebro, quanto mais você repete um sistema, quanto mais você repete uma palavra, quanto mais você repete algo, o seu cérebro fixa, a memória vai se consolidando. Então, nesse terceiro módulo, que nós vamos chamar o módulo da personalidade e identidade, você agora vai compreender como que uma síntese que vai te levando ao acompanhamento desse crescimento, desse mesmo curso que você está fazendo, Desperte Seu Superior 3.0. Então nós vamos entrar agora para falar da ideia do despertar. Despertar. O despertar nosso é mais do que aquele despertar pela manhã, tá bom? Todos nós podemos levantar pela manhã no seu ritmo, uns mais rápidos, outros com o horário certo, exatamente como cada um se organizou biologicamente. Mas esse despertar do nosso curso é um despertar da consciência. É a hora em que o ser humano passa a ser consciente de si mesmo. Então, a consciência como um fenômeno que aparece posteriormente à existência, ok? Então aqui você vai pegar esse conceito. Primeiro nós existimos, depois nós passamos a tomar consciência que nós existimos, certo? Primeiro a existência, depois a consciência. É quando a pessoa desperta. Se nós não tivéssemos consciência, nós íamos passar praticamente de uma matéria com apenas alguns estímulos automático. Mas graças aos fenômenos da consciência é que o homem passa a ser o quê? O Homo sapiens sapiens. O homem que sabe que sabe. A consciência é um fenômeno que vai evoluindo. E é isso que está acontecendo com você nesse curso. Você está evoluindo com esta aprendizagem, passo a passo. Primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo. Voltando, lembra lá que nós começamos como um ponto inerte, depois um ponto cinético, a energia que vai passando a ter movimento? Nós temos aqui a energia estática, depois a energia cinética, que é a energia em movimento. Então aquela matéria que era parada começa a ganhar vida. E aí começamos a ter o quê? A parte do estímulo. A matéria ganha sensibilidade, tá bom? A capacidade de responder a estímulo. Então capta o estímulo de fora ou internamente e começa o quê? A condução. A condutibilidade e depois a responsividade. Então, antes mesmo de acontecer essa consciência complexa em nosso meio, nós somos os seres o quê? Que somos átomos e moléculas e células que respondem a estímulo. O nascimento da consciência é algo posterior a uma grande elaboração dos estímulos sensitivos das próprias moléculas, das próprias células. Então, quando nós tomamos consciência, é depois que nós experimentamos, fazemos a experiência. Antes da consciência, não há o quê? Uma existência para o próprio ser. O ser existe, mas ele começa a existir para si mesmo quando ele toma consciência. Vamos exemplificar? Logo, quando nós estávamos nascendo, ainda lá na barriga da nossa mãe, e aqui é bom lembrar, porque a gente pensa que o nosso nascimento só se deu depois do parto, não é? Mas não, nós já como células já existimos, melhor dizendo, a nossa existência já está lá. No útero da nossa mãe nós já existimos, no entanto, nós não temos uma consciência para si mesmo. Passamos ali em média 9 meses, não é? No útero da nossa mãe, ali a gestação acontecendo, depois de 9 meses nós nascemos, tá bom? Mas mesmo mediante o nosso nascimento, o bebê, a criança só vai tomar consciência da sua existência posteriormente. Esse é o despertar. Uma coisa é você estar vivendo para o outro, e aqui eu chamo a atenção, você continua vivendo para si ou para os outros? Até então nossos pais podem dizer, não, você nasceu em tal ano, você teve o seu nascimento naquele dia. Mas quando é que você tem consciência de você mesmo? Isso é posteriormente. Eu falei também no início do curso qual é a sua memória mais remota. Você se lembra com quantos anos? Com 3, com 4? Porque a memória também já é um produto elaborado da nossa própria mente,
que vai fazer parte também de uma tomada de consciência. Esse é o despertar, tá bom? Esse despertar o seu eu superior é um despertar da consciência, uma consciência que vai sendo elaborada e você desperta para identificar quem você é, nesse módulo da personalidade e da identidade, tá bom? Uma vez que você toma consciência de si mesmo, esse eu consciente, quem é você? Agora nós vamos procurar entender que essa identidade toda singular, praticamente uma identidade digital, do qual é irrepetível, é semelhante aos outros, mas você é singular, ela é processada por meio do ambiente que você vive, por meio dos relacionamentos que você tem e na relação consigo mesmo. Lembrando que aqui nós estamos falando do desperte do seu eu inferior para o seu eu superior, tá bom? Quando você está vivendo no nível, numa vibração inferior, quando você não tem consciência de si mesmo, você está vivendo totalmente por impulso e estímulos de outras pessoas. Você está vivendo a autossugestão do outro. O outro lhe sugere, o outro faz uma autossugestão, você, por não pensar por você mesmo, você é estimulado e logo responde ao estímulo de fora. Mas quando você tem autoconsciência, tá bom? Apesar dos estímulos ser persistente de fora, você faz um processamento. Gente, e é nesse espaço aqui, ó, do processar, que você parte da autoconsciência para a liberdade. Quando você é uma pessoa, quando eu sou uma pessoa, quando nós não pensamos por nós mesmos, o que acontece? Nós copiamos o pensamento do outro, apenas percebemos as reações e estímulos do comportamento alheio e repetimos. Isso tem muitas pessoas são assim. Basta você ter um terreno lá, ninguém faz nada, tá bom? Aí você toma uma atitude, vai e coloca lá uma pedra fundamental para a construção. As pessoas vêm e falam, olha, que legal, vou fazer isso também. Não é que isso seja ruim, não é de todo ruim. Aliás, nós na nossa formação humana, nossa formação da personalidade, nós somos o quê? De uma certa forma, uma modelagem dos nossos pais, tá bom? Uma modelagem dos nossos genitores. Nós repetimos. Só que agora, nesse módulo aqui, no terceiro módulo, quer falar dessa consciência, desse despertar da identidade, estou convidando a você a ser o quê? O seu próprio construtor da sua personalidade. Isso não é fácil, tá bom? Porque toda construção, ela precisa cavar o quê? O alicerce. Precisa cavar o quê? Com profundidade. E logo, como nós fazemos isso? Como é a base? É você fazer anamnese, tá bom? Você fazer anamnese, voltar na sua história para de forma consciente perceber quais foram os estímulos, quais foram as sugestões, quais foram as ordens, quais foram o que mais lhe influenciaram na sua formação da personalidade, ok? Aí a partir daí nós temos o despertar e agora vem a percepção, tá bom? O conceito de percepção. O que é a percepção? Gente, olha só, nós temos os nossos sentidos, tá bom? O sentido visual, o sentido auditivo, nós temos o nosso paladar, nós temos o que? A nossa pele, tudo isso faz com que a gente receba estímulos de fora, tá bom? Os 5 sentidos. Essa percepção, esse conceito de percepção é um emaranhado, é um conjunto, é uma percepção que vai para além da sensibilidade biológica. A percepção é uma consciência expansiva, onde você se percebe, onde você se compreende e percebe que tudo aquilo que está fora de você apenas faz parte, mas não é você. Então a percepção é uma consciência expandida, onde você compreende que você tem uma personalidade, mas você não é esta personalidade. E aqui vai o conceito então da palavra personalidade, tá bom? Vem de persona, do latim, que significa máscara, ok? A palavra persona vem do latim, que significa máscara. E aí, como é que nós compreendemos? As pessoas dizem, fulano, tire a máscara, coloque a máscara, não viva como máscara, você é uma pessoa mascarada. E você que está aí acompanhando esse curso, o que você acha? Nós podemos ou não viver com as máscaras? Nós temos ou não temos máscara? A máscara faz bem, sim ou não? E aqui eu quero dar para você aqui o conceito seguinte, depende de que máscara, como você usa a máscara. Todos nós, de certa forma, precisamos usar algumas máscaras, porque, olha só, é fenômeno de mecanismo. Nós vivemos as nossas roupagens.
tá bom? Quando você vai ao trabalho, você tem que se posicionar, você tem que se vestir, você tem as vestimentas adequadas, tá bom? Uma coisa é você ir à praia, outra coisa é você ir ao comércio, outra coisa é você frequentar ambiente de negócio. Tudo isso existe o quê? Os papéis sociais, biológicos que nós exercemos. Então, sim, nós devemos usar a máscara, mas de forma o quê? Adequada. Então, persona vem de máscara, isso já lá desde a Grécia, quando ia fazer o teatro, os atores utilizavam o que é uma máscara para fazer o quê? Para ampliar, para amplificar a sua voz. E aqui você entende, então, máscara como mecanismo, tá bom? Mecanismo do próprio eu. O eu usa alguns mecanismos que formam a personalidade. Daí então que você vai se preocupar ou se perguntar, ultimamente, quais são as máscaras que eu poderia utilizar? É como que dissesse, quais são os mecanismos que eu estou utilizando? Então muitas das vezes nós somos persuadidos por aí que a palavra máscara é de todo ruim. Né? Eu não posso usar máscara, depende. Você precisa saber, porque se você está em algum momento, você precisa amplificar, por exemplo, a sua perspectiva visual. Né? Se você tem que dar uma ênfase a um contexto visual, como é que você se arruma, como é que você se demonstra. Então, agora você tem que usar isto com liberdade, consciente de quais máscaras estão atuando em você, quais são os papéis que vocês estão atualizando, para quê, gente? Para que você não se deixe definir pela personalidade, tá bom? Então todos nós temos uma personalidade? Sim, todos nós temos uma personalidade, mas poucas pessoas conseguem trabalhar a sua personalidade, ok? E quando nós não trabalhamos a nossa personalidade, o que acontece? A personalidade nos controla, a personalidade dribla a nossa mente, o nosso cérebro e afeta a nossa consciência e, por que não, o nosso caráter, tá bom? Então personalidade é como se fosse um instrumento que todos nós precisamos utilizar, aprender a lidar com a persona, com a máscara. Para o quê? Quando você toma consciência de quais mecanismos você foi influenciado, né? Às vezes você tem um mecanismo lá, que é o que a persona do pai, a persona da mãe, que é tudo aquilo que seu pai e sua mãe fazia e você aprendeu, você assimilou e você vai vivendo aquele papel biológico, aquele papel social. Mas quando a sua consciência, olha só, desperta, tá bom? Quando a sua consciência desperta, você cria uma percepção, ou melhor, você procura essa percepção de ter uma expansão que visualiza e diz, não, aqui eu estou atuando agora com um papel paternal, eu estou atuando agora com um papel maternal, estou imitando, estou aprimorando o meu viver, a minha personalidade. Daí que quando você toma consciência, o que acontece? A sua personalidade, ela ganha o quê? Uma capacidade de se perceber. É você mesmo percebendo a sua personalidade. Então você começa a direcionar a sua formação. Você começa a direcionar tudo aquilo que você vai recebendo de conceito, de entendimento, de personalidade, das pessoas, das emoções, porque você começa agora a ser o dirigente da peça. Você sai da onde? Da plateia e sobe agora no palco para você ser o ator. Você vai ser ator e autor da sua própria história. Quem desconhece a sua própria personalidade, quem não tem um mínimo de conhecimento sobre personalidade, sobre ele mesmo, o que acontece? Ele é teleguiado, ele é comandado pela personalidade. E muitas das vezes nós dizemos, fulano tem uma personalidade ruim, fulano tem uma personalidade forte, nada disso. Tudo isso é variável. Por que eu digo que o outro tem uma personalidade forte? De repente é o contexto que ele está vivendo, que está exigindo dele aquela demanda, aquela resistência, aquela força sendo aplicada, ok? Então, a consciência da própria personalidade é você ter entendimento da construção da sua própria história, o seu histórico, através da anamnese. Daí que a personalidade vai atuando. Daí você vai construindo a sua identidade, ok? Então vamos lá. Se você começa a perceber que a construção da personalidade é algo que antecede até mesmo o seu nascimento, isso eu falei já lá no primeiro módulo, tá bom, gente? Evoluindo, começa antes mesmo do nosso nascimento, no útero da nossa mãe, depois pós o nosso nascimento com os nossos genitores, nossos pais, os nossos educadores. Agora você tem a consciência de que a sua personalidade, ela é um fator também físico, biológico, onde você atua, os ambientes que você frequenta, tá bom? Onde você caminha, onde você passeia, onde você viaja, tudo isso também tem fator de influência na sua construção da personalidade. A etnia, a cor, a raça, a opção sexual, tudo isso é importante
para a construção da nossa personalidade. Muitos teóricos não fizeram essa abrangência toda, apenas fixaram ali a construção da personalidade, apenas o quê? Na dimensão social, outros na dimensão biológica. Nós temos Sigmund Freud, nós temos Jung, nós temos Alfred Adler, que é um psicólogo também que criou a psicologia individual. Isso foi muito importante, que esses três baluartes, esses três gigantes, muitas das vezes não encontrou respaldo em todos os lugares. Às vezes no Brasil também se fala muito de Sigmund Freud, fala de Jung, mas esquece de Alfred Adler, outros teóricos, né, Alport e outros que construíram também uma teoria da personalidade. Se você quer aprofundar mais, eu apresento para você este livro aqui, Teorias da Personalidade, tá bom? Que ajuda você a compreender um pouco mais. Depois também nós temos o quê? A técnica da sabedoria do Eneagrama, onde apresenta 9 tipos de personalidade, muito bom para quem quer conhecer um pouquinho. Então, isso aqui fez com que a nossa pesquisa pudesse ser pautada nesses estudiosos, nessa questão científica, para estar falando aqui para vocês dessa dimensão. Olha só, então, como vários são os fatores que influenciam a formação, logo, a formação da personalidade é algo que é multifacetário, multifatorial. Você tem que compreender que vários são os fatores que nos influenciam na nossa formação. A física, a química, a biologia, a antropologia, a sociologia. Tudo isso está ligado porque nós estamos falando aqui, na verdade, do estudo do homem, o estudo da mulher, que significa que a personalidade se deixa moldar por todas essas questões. Daí que o termo percepção ele vai expandindo, ele vai se abrangendo, se tornando abrangente na formação da personalidade, ok? Então vamos agora para um dos aspectos importantes na hora da nossa formação, que é entender que cada pessoa tende para determinados aspectos, tá bom? E aqui é a hora de falar da diferença. Você consegue lidar com o diferente? Normalmente, quase que via de regra, nós gostamos das pessoas semelhantes. Tá bom? Eu gosto daquela pessoa que torce para o mesmo time, do mesmo partido político, que tem os mesmos gostos, às vezes, de esporte. Mas aqui vem um desafio para você. Para você saber se você está indo bem na construção da personalidade, é se abrir para o diferente. Por quê? A personalidade, gente, vai entrar exatamente nesse campo, o campo da individualidade de cada indivíduo, ok? Ou outra palavra chamada singularidade. E aqui também é um grande desafio do ser humano, porque a gente não se expande muitas das vezes. Nós vamos ficando cada um no seu quadrado e na hora de passar para o quadrado do outro nós temos dificuldade. Porque nós gostamos do que os outros gostam parecido com a gente. O mesmo time, como eu falei, o mesmo tema. E aí a personalidade vai entrar na seguinte questão. Será que eu consigo estar aberto ao diferente? O diferente é sempre estranho a mim? Ou, exatamente quando eu vejo o diferente, eu vejo uma oportunidade de perceber o tipo de pensamento, o tipo de ideia que o outro tem, ok? E agora eu vou apresentar para vocês aqui, então, 3 aspectos importantes na construção da personalidade, que é o pensar, o sentir e o agir, tá bom? Pensar, sentir e agir. Aqui você percebe que nós temos, mais uma vez, apresentando a característica terceira, a lei da terceira lei, tá bom? 1, 2, 3... Pensar, sentir e agir. Olha só, tem pessoas que ele desenvolve mais a área do pensamento. Pessoas que desenvolvem mais a área cognitiva, a parte do pensar. São pessoas que demonstram usar mais a racionalidade. Por quê? Aquela pessoa começa a criar uma justificativa de defesa, a sua racionalidade. Ele quer resolver os seus problemas pensando. Ele aplica a lei do pensamento, ele pensa, ele estuda, ele está sempre reflexivo. São pessoas que utilizam muito mais o córtex ou o neocórtex cerebral. E essas pessoas, normalmente, são pessoas que tendem a buscar conhecimento. Tende, não quer dizer que as outras pessoas não buscam. Buscam sempre a teoria, buscam sempre a justificativa, estão sempre racionalizando as coisas, procurando compreender o mundo, porque ele acha que ele vai viver bem se ele entender. O que nem sempre é verdade, tá bom? Então, os tipos racionalistas, eles querem compreender as coisas. Isso porque começou lá na sua infância. Muitas das vezes a criança estava lá no seu ambiente, ele se sentiu o quê? Invadido a privacidade. Aí aquela criança retornou ao seu quarto, ficou sozinha, ficou brincando lá sozinho, quase como se fosse o quê? Alguém que vai desenvolver o seu mundo mágico na sua mente. Então ele entrou na sua mente e foi lá, ficou ou no mundo dos livros, ou no mundo do videogame, e foi utilizando aquela capacidade intelectiva dele. Então isso foi aprimorando. Então essa criança, desde a infância, desenvolveu este padrão, já que muitas das vezes ele sentiu que o seu mundo pessoal pareceu invadido, não é? Muitas vezes viveu num mundo onde tinha muitos irmãos, ou algum irmão veio aparecer, ou sei lá, o pai e a mãe não abriu aquele espaço afetivo, aquela
aquela criança foi como que, entre aspas, criando um mundo à parte. Geralmente, tá bom? Aqui não é lei absoluta. Então aquela criança foi se afastando um pouco do ambiente externo e foi ficando mais introspectiva. E qual foi? Ele criou, qual foi o objetivo? Criar um brinquedo mental. E aquela pessoa foi lá se desenvolvendo, muitas vezes até são expert, né? São muitas vezes CDF, são nerds, são crianças que desenvolveram depois de adulto ou de adolescente essa capacidade de usar bastante a parte intelectiva da mente. Maravilha? Então você percebe aí a diferença. Do outro lado, nós temos o quê? Pessoas que desenvolveram mais o sistema límbico, pessoas muito mais sensitivas, pessoas emocionais, pessoas que desenvolveram mais o lado do sentimento, pessoas altamente mais afetivas. Como viveu essas crianças? Muitas das vezes as crianças aprenderam desde a infância que para ser aceito era melhor não discordar das coisas e das pessoas. Sempre se apresentou como pessoas mais sociáveis, ajudando, cuidando do outro, fazendo o que a mãe pedia, o que o pai pedia. E aí essa criança foi desenvolvendo essa capacidade de dizer, bom, para que eu esteja bem, é bom que eu faça o que é bom para os outros, o que os outros precisam. Então, a mente daquela criança foi desenvolvendo mais o lado afetivo, a parte dos sentimentos, ok? Que desde a infância ele percebeu que o bom mesmo é estar de acordo com as pessoas, o bom mesmo é fazer o que as pessoas precisam, o bom mesmo é ser um bom samaritano, estar sempre ajudando o outro. Então essas crianças desenvolveram a parte do sentimento, a parte emotiva, ok? E isso foi crescendo e essa pessoa se tornou essa capacidade de levar as emoções, sentir até mais do que os outros. Depois nós temos então a parte instintiva, a parte da ação. O que acontece? Aqui nós temos crianças ou a mesma adolescente que desenvolveram mais a parte instintiva, a parte da ação. Geralmente pessoas que têm esse poder de reagir muito mais rápido, de discordar, de tomar atitude, de dizer que quer criar o que ele quer, custe o que custar. Começou lá na infância, quando muitas das vezes aquela criança se sentiu oprimida, aquela criança se sentiu ameaçada, de repente sofreu um bullying ou não, mas ela teve que, diante do amedrontar dos outros, ela reagir. Ela se sentiu que a vida é uma selva. Ela achou, se eu não me defender, eu não vou sobreviver. Então a criança foi criando um instinto de defesa, aquela capacidade de tudo que ele olha parece que todos estão contra ele. Diferente do tipo do sentimento, que são pessoas que procuram fazer aliança, se aliar com o outro, nós temos aqui os típicos instintivos, que é o contrário, ele está sempre com medo. E olha só, gente, não é uma maldade, é porque aquela pessoa, como uma ostra, ela precisou criar uma casca grossa, porque olha para o mundo, olha para as pessoas e acha que todos estão perseguindo ele, todos são são pedradores que estão sempre contra ele. Enquanto a criança que desenvolve racionalidade vai dizer, o que é que eu posso entender desse ambiente? Quais são as estratégias que eu posso construir para que eu possa sobreviver? As outras pessoas, desde criança, de sentimental, o que é que eu posso fazer para agradar? O que é que eu posso fazer para ser compreendido? Como eu posso ajudar nesse sistema? Já as crianças do instinto, como eu posso enfrentar? Que guerra eu posso provocar para defender o meu espaço, para defender o meu território? Ok? Então você vai aqui percebendo que na construção da personalidade nós temos essas três vertentes, essa tríade, pensar, sentir e agir. Gente, e é o seguinte, nós somos isso separadamente, quem pensa é só quem pensa, quem sente é só quem sente e quem reage instintivamente é separado? Não. Olha só, cada pessoa tem esses três, tá bom? Pensar, sentir e agir. A diferença é que alguns de nós desenvolve um mais do que outro, predomina. Não é que quem pensa não sente, e não é que quem sente não age ou reage instintivamente. Sim, todos nós temos essa capacidade de pensar, sentir e agir. Porém, de acordo com a nossa história infantil, nossa história da infância, um desses elementos, um dos três desses mecanismos, lembra? Personalidade, mecanismo, faceta da personalidade. Essa mecânica, essa personalidade, ela se molda mais em um desses aspectos, que é o pensamento, o sentimento e o instinto. Agora eu lhe pergunto, e você? Você acha que você é uma pessoa mais instintiva? Você é uma pessoa mais sentimental, que usa mais as emoções, que reage emocionalmente? Ou você é uma pessoa mais intelectiva, que está sempre racionalizando, está sempre querendo compreender o mundo, o universo, como tudo funciona? Faça essa pergunta um pouquinho. Como eu olho para o mundo? Numa ótica racional,
numa dimensão mais sentimental, ou se você conhece alguém na sua família, que você olha o seu pai, a sua mãe. E caso você entenda que seu aspecto é mais racional, você acha que você herdou isso de quem? De seu pai? De sua mãe? De algum educador? De uma pessoa da família? Do outro lado, se você é uma pessoa que reage mais sentimental, que faz aliança, que está sempre mais disposta a ajudar as pessoas, contribuir afetivamente, você acha que você puxou mais a quem? Quais pessoas você acha que você copiou esse modelo comportamental emocional? Se instintivamente você se identifica com alguém na sua família, alguém que sempre se colocou com uma força bruta em primeiro lugar, né? Porque a pessoa que é instinta, ela demonstra, normalmente tem aquela força enérgica no corpo que parece reagir contra tudo e contra tudo. É bom você parar para observar isso, que você vai percebendo como você vai sendo moldado na construção da personalidade. Agora vem, olha só, gente, a dimensão da essência. Nós não somos a nossa personalidade. Quando você se identifica demais com alguma faceta da personalidade, o que acontece? Você está pensando que você é isso. Que você é puro pensamento, que você só é sentimento, ou que você é sua força física. Tá bom? O convite é que você possa expandir. Olha só, despertar o seu eu superior é você ir procurando, galgar um conhecimento para que você, identificando a sua personalidade, possa olhar como que de cima. Pense aí agora um jogo de xadrez. Pense num jogo de xadrez e que tem dois jogadores, um de um lado e o outro do outro, é óbvio, ok? Mas agora você é a terceira pessoa que está como que uma câmera por cima, tá bom? Entendendo qual é a estratégia dos dois jogadores. Imaginou? Imagina aí a mesa de xadrez, você de um lado, seu colega do outro, ou duas pessoas diferentes. E você é aquela terceira pessoa que está com uma câmera, ou até mesmo de helicóptero, sei lá, olhando para cima, com um drone, e lá você percebe a estratégia das duas pessoas. Quem é que tem a possibilidade de entender mais o jogo? É aquela pessoa que está apenas de um lado e do outro, ou você que está vendo toda a jogada de cima, ok? Então aqui eu quero te dizer para você que o eu superior é esse terceiro jogador, esse terceiro observador que olha essas duas jogadas, tá bom? Lá o eu inferior com as suas artimanhas, com a capacidade de fazer a personalidade ser controlada, né, controlado pela personalidade. Depois o eu superior que vai tentando vencer o eu inferior. Mas nós temos o quê? O 3.0, que é esse grande jogador com essa câmera, alta câmera, olhando quais são as estratégias aplicadas. Qual a estratégia do pai, da mãe, dos irmãos, e vai construindo o seu conhecimento, sendo sim influenciado, tá bom? Que nós somos seres de influência, não tem como não ser influenciado nesse mundo. E lembrando que a palavra influência também não é má, a gente pode ser bem influenciado ou mal influenciado. Influência é para dizer que nós temos confluência. Nenhum sistema verdadeiro aberto vive sem influência. A tal ponto, se ele ficar fechado a boa influência, ele também morre, tá bom? A própria célula tem canal e entrada de íons, de substâncias que faz ela sobreviver, certinho? Então, quando você busca autoconhecimento, quando você busca autodesenvolvimento, é a hora em que a sua consciência cria um terceiro nível, é um nível superior, tá bom? Eu estou mostrando para vocês que esse curso tem o objetivo de fazer você evoluir na consciência, um primeiro nível instintivo, tá bom, gente? Lá no mar aquático já tinha os seres vivos que começou a desenvolver esse poder instintivo. Tocou, ele reage. Por acaso você conhece alguma plantinha que quando você toca ela se fecha? Vocês conhecem assim por aí? Essa coisa bem básica, alguém já viu aquela plantinha que está lá, ela toca, ela reage, né? Ela se fecha. Ali já mostrou a capacidade de receber estímulo e reagir. Então nós temos lá os animais aquáticos, tá bom? Os poríferos, as esponjas, que começam a demonstrar o que? Sinais já de recepção dos estímulos. Então nós temos um nível instintivo, que é o que aqui? O nível do sistema nervoso autômato, tá bom? O sistema nervoso simpático e parasimpático que existe dentro de nós, um voluntário e outro involuntário. Você está no nível autômato. E isso é ruim? Não, gente. Não, nós temos que ter esse nível autômato, tá bom? Esse nível instintivo. Não dá para ficar se perguntando muita coisa. Tá lá um estímulo, a gente tem que se defender. Bateu o cotovelo, teve um choque, a gente reage. Isso é importante. Agora, se você quer evoluir, você vai desenvolver o seu cérebro, você vai desenvolver o conhecimento sobre o sistema nervoso para que você, conhecendo a sua parte instintiva, a sua parte automática, e por isso autômato, você não queira só ficar preso a isso. Porque quem não conhece a si mesmo, quem não conhece
conhece bem o seu sistema nervoso, qual é o primeiro nível? O nível automático. É o toma lá da cá, mal falou, você respondeu, mal o cara gritou, você grita também, tá bom? Mal você foi ofendido, você ofende também. Em algum nível isso pode servir, tá certo? Você não para pensar, você reage até uma defesa. Tudo bem, mas se você quer expandir, é isso que eu estou fazendo aqui com esse curso com você, você tem que se conhecer. Se conhecer, porque aí você vai vir o quê? Para o sistema de consciência evoluída. Nós vamos percebendo que nós temos o sistema automático, autômato, que está ligado mais ao sistema reptiliano, tá bom? Nosso cérebro réptil, que é instintivo, né? Que reage automaticamente. E aí nós vamos aprendendo, olha só gente, aprendendo a tomar consciência sobre esse sistema. Esse eu vou chamar de algoritmo do sistema estímulo-resposta. Exemplificando para vocês a ideia de estímulo-resposta e liberdade, tá bom? Então algumas pessoas podem processar isso de forma diferente. Imagina a linha, tá bom? Essa linha reta, de uma extremidade à outra, e nós temos estímulo e resposta. Como você reage? Qual a intensidade e qual é a velocidade? Se você imagina como uma tartaruga, estímulo, resposta. Você imagina o que como uma carroça? Estímulo, resposta. Ou como você faz o que? A velocidade da luz? Estímulo, resposta. A velocidade do laser? Estímulo, resposta. Tudo isso é importante, porque aqui é que vai trabalhar a liberdade. Estímulo-resposta é algo condicionado para o ser humano. Agora, a forma desse condicionamento ela pode ser variável. E aqui entra o primeiro conceito primitivo de liberdade. O conceito de liberdade não é você não ter nem estímulo nem resposta. É você ter as variáveis desse estímulo-resposta. Responder com alta velocidade, responder às vezes com baixa velocidade, responder rapidamente ou, entre aspas, se for possível em alguns casos, nem responder. E aqui volto com você repetindo que a inteligência emocional é o quê? É ter as emoções certas, na hora certa, na intensidade certa, com a pessoa certa ou com a situação certa, ok? Então, quando você não entende de inteligência emocional, que é fruto também de autoconhecimento, o que acontece? Mal aquela emoção apareceu em você, mal a raiva nasceu, você já está reagindo. Mal a raiva apareceu dentro de você, você já está batendo. E você não se perguntou, será que agora esta raiva, esta inveja, seja que emoção for, eu posso obter uma consciência e aí direcionar, independente de dizer não logo reprimir, ou ao contrário, né, fazer o curto-circuito gerar um certo controle, ok? Então começa a vir um conceito de autoconsciência, que é desse programa, autoconsciência e liberdade. Estímulo, resposta. E para exemplificar para vocês, gente, olha, o estímulo pode vir de diversas partes. O estímulo pode ser um cheiro, o estímulo pode ser o quê? Uma palavra, que é a parte auditiva. O estímulo pode ser o quê? Uma imagem, porque a todo momento nós estamos recebendo estímulos internos e externos. Mas quando você está se preparando e desenvolvendo a sua inteligência emocional, sim, você é influenciado, mas você não vai ser mais determinado por esse campo estímulo-resposta, ok? Então é nesse entendimento onde a célula se deixa ser estimulada, tá bom? E você capta aquele estímulo que vem de fora, mas você agora é autorresponsável. Sim, eu fui provocado. Sim, eu fui estimulado. Sim, alguém me perturbou. Agora, uma vez perturbado, como eu vou reagir? E aí vem o conceito de liberdade. Liberdade, essa capacidade de ser autorresponsável pelo que você faz. Liberdade, para os estudiosos, sempre rimou com responsabilidade, tá bom? Agora, às vezes é chato, porque quem fica botando responsabilidade pra gente é nossos pais, não é a gente. Ah, você tem que ser responsável, parecendo que é um sistema que foi impositivo pra gente. Não, ser responsável é dizer, eu tenho resposta, a resposta foi minha, foi eu que fiz, foi eu que reagi. Então, as pessoas que assumem os seus atos positivos e negativos são as pessoas que têm liberdade, tá bom? Pessoas que dizem, não, fui eu, a minha reação foi minha. E muitas das vezes isso é difícil de a gente admitir. Quando a gente está fracassando mesmo, a gente não quer dizer que foi fracasso, foi nosso. Quando a gente perde alguma coisa, foi culpa do time que não treinou, bererê. Muita coisa nós falamos e aí omitimos a liberdade. Ser responsível, assumir a resposta. Lego, você fala, não, essa resposta adveio de mim, veio de dentro de mim, apareceu a partir de mim. Aí sim, você desenvolve o conceito de liberdade. E a idade da liberdade também é algo a ser construído, tá bom, gente? Quanto mais nós vamos avançando na idade, nós temos então a liberdade. Absoluto? Nem sempre.
A idade nem sempre é logo sinônimo de maturidade, mas supõe-se que o sistema nervoso também precisa de um tempo biológico para se desenvolver. Repetindo, o nosso córtex cerebral estará desenvolvido depois dos 21 anos de idade, ok? Então os próprios adolescentes, eles têm o quê? Uma contradição. E até os pais falam isso. Adulto para umas coisas, pequeno para outras, e de fato ele se pega dominando determinados estímulos, mas sem dominar outros, tá bom? Racionalidade, divisão, compromisso com a economia, com a política, ainda é algo muito um pouco distante, e quanto menos ele estiver estudando essas coisas, menos ainda assim será. Então, a própria liberdade é fruto também de uma idade, tá certo? Que é fruto também de uma maturidade. E depois liberdade também é fruto de uma sabedoria, certo? Nem sempre idade é sinônimo de sabedoria. A gente fala assim, cabelos brancos é sinônimo de sabedoria. Não, nós encontramos muito ancião, lerdo, sem tolerância, sem capacidade de reagir bem. E de repente você pode ver um jovem, digamos assim, aprendendo, né? O sábio é aquele que é aprendiz, ok? Ele está sempre aprendendo porque ele não se coloca como absoluto. Ele olha para a vida, olha para a consciência real dele e vê o quanto ele precisa aprender. Então isso é muito importante que eu estou falando para você. Não sei se você é jovem, se você é adolescente que está assistindo esse curso, se você é uma pessoa mais madura, tá bom? Mas eu quero dizer para você que você deve ser anseio pela sua liberdade. Busque a sua liberdade, ok? Essa capacidade de você ser autorresponsável pelos estímulos que você provoca ou é provocado. Mais uma vez repetindo, e aí? Você procura ter um locus de controle no seu estímulo? Você procura dizer o que é que você gostaria que lhe influenciasse? E aí, gente, repetindo a sua educação para a liberdade na construção da identidade. Os hábitos nos formam, tá bom? Os hábitos nos formam. Tem um ditado que diz que o hábito forma o monge, mas só quando o monge está construindo o seu hábito é que ele está sendo livre, tá bom? E ultimamente, você está deixando seus hábitos lhe construir ou você está construindo os seus hábitos? Nós temos aí uma balança. De fato, nós temos muitos hábitos que acabam nos construindo, porque o hábito é uma corrente, tá bom? O hábito é uma corrente. Sabe uma corrente que tem seus gomos, que vai construindo? Se você deixa algo se tornar hábito, se for algo para o bem, chama-se virtude. Se for algo negativo, se torna vício, tá bom? Virtude enquanto força para o bem. Então nós devemos começar a perguntar, quais são os meus hábitos? Quais hábitos eu gostaria de construir? E os que estão construídos na minha mente, qual tipo de força e liberdade eu tenho para sanar, para complementar, para parar, para extenuar, para erradicar ou ao contrário, para fortalecer? E aqui é muito importante, gente, assim como a liberdade ela é construída também pelo hábito, a prisão também é fruto também do hábito. Pois é. De repente acontece alguma coisa na nossa vida, a gente pensa que foi de uma hora para outra, tá bom? Não, mas às vezes foi construído no hábito. Eu tive o hábito de dizer sempre sim, 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 e daqui a pouco eu estou sem força para dizer não. Ou então você foi uma pessoa que sempre disse não, 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 daqui a pouco eu não tenho mais força para dizer sim. Eu não quis fazer o bem, daqui a pouco até para fazer o bem fiquei estranho, ok? Isso é muito importante que eu estou falando para vocês aqui de construção da personalidade, tá bom? A própria liberdade também é uma construção. Um jovem, uma criança que não aprendeu a ser responsável, na hora dele ser livre, na hora de deixar papai e mamãe, ele não quer, porque ele tinha pai e mãe que respondia tudo por ele, tá bom? Pagava as contas, levava ele para a escola, dizia qual é o trabalho, dizia quem deveria ser. No dia que ele resolver ser ele mesmo, vai ser muito difícil, porque ele já estava habituado. Então, hábito também ou melhor, liberdade também é um hábito sendo construído. Assim também existem as prisões na nossa mente, tá bom? Sabia? As mentes prisioneiras começaram também por força do hábito. Pessoas que não se habituaram. Você não tem o hábito de acordar cedo? Você não tem um hábito de leitura? Você não tem um hábito de procurar se desenvolver? Então você vai ser prisioneiro do seu hábito, que gera o quê? Um curto-circuito, tá bom? Basta você ver alguma coisa que a sua boca abre, que sono. Basta você ver um tempo que não lhe favorece, você não quer sair para trabalhar, porque você fica preso aos seus hábitos, tá bom? Preso aos seus hábitos. Tá percebendo aqui o caminho que eu estou fazendo com você na construção da sua própria identidade? Então os hábitos são muito importantes para o seu crescimento. E aí vem o seguinte, se o hábito é um poder, tá bom? Que atua sobre nós, quais são o poder que você tem? Você tem o poder de interagir com seus próprios hábitos? Qual é a força que você coloca para a construção de novos hábitos na sua vida? Você vem construindo hábitos? Você vem modificando os seus hábitos de comer, de beber? Você tem modificado os seus hábitos de ouvir os programas? Olha só, voltando à dimensão do estímulo. Quais são os programas que você frequenta? Quais são os lugares que você frequenta? Quais são as revistas que você lê?
Quais são os jornais que você assiste, tá bom? Quais são os livros que você está lendo? Quais são as músicas que você está ouvindo? Aqui sem preconceito. A pergunta é, a música que você está ouvindo está te levando para o objetivo definido que você tem? Repito, as músicas que você está ouvindo têm mensagens que levam para o seu futuro? E não é eu que estou dizendo quais são as músicas que você quer ouvir. Apenas estou lhe questionando, porque a gente pode ocorrer uma contradição, tá bom? Você quer ser um profissional que tem sucesso em uma determinada área e você está ouvindo uma música que está dizendo para que trabalhar? Trabalhar não presta, não serve. Então a própria música que tem o som musical, e música é poderosa, gente, é a mensagem subliminar, tá bom? Uma música é mais poderosa do que determinados discursos apologéticos, ok? Porque ela entra com uma mensagem subliminar e entra no campo emocional. O sistema límbico é todo musical, tá certo? Então quando você ouve uma música, além das batidas que promove todo o ambiente, uma receptividade para a frase entrar. É uma parte apelativa. Então, olha só, eu estou mostrando para vocês que o lado musical é muito importante para a construção da sua personalidade. Você também é um pouco das músicas que você ouve. E aqui eu faço uma abertura e lhe pergunto, você lembra das músicas na infância que você ouviu? Qual eram as músicas, os tipos que você gostava? Não estou falando aqui de gosto de música. Apenas estou aplicando com você uma percepção de que o lado musical também deve estar alinhado com o seu propósito de vida, ok? Assim como os programas televisivos devem estar alinhados, assim também como os livros que você lê devem estar alinhado com a sua visão de futuro. E aqui, gente, já há uma modificação. Quem não tem uma visão positiva de futuro vive à mercê do ambiente, à mercê das situações. Por quê? Também a nossa personalidade é formada pelo passado, pelo presente, já repito novamente, pela projeção do futuro, tá bom? E a projeção do futuro começa aqui dentro, dentro do nosso cérebro, aqui na região occipital, que é a região da imagem, tá bom? Aqui você sabia que nós enxergamos com o cérebro, não é com os olhos? Tem muita gente que tem os olhos mas aqui a parte cerebral está comprometida. Os olhos estão sadios, mas o cérebro, a parte que cria imagem, está ruim, está disfuncional. Então, quando você fecha os olhos e cria uma imagem, de quem você quer ser, tá bom? Isso aqui não é história da carochinha, não, é apenas técnica para lhe ajudar. Você cria foco. Então, como você se imagina? Imagine que você quer fazer um vestibular amanhã, ou então na próxima semana. Você vai ficar se imaginando tomando banho de praia? Não. Ou você, com um certo drama ou nervoso, você fica tentando, de certa forma, imaginar como você chegando naquele portão, como é você fazendo o curso, não é? E esse ensaio mental, olha só, gente, esse ensaio mental faz a mente também provocar uma enxurrada de substância. E se a substância for aquela substância que lhe faz tremer, ficar deixando você com ansiedade também. Mas se você pensa positivamente, de repente vem uma substância, né, que deixa você mais pacífico, tá bom? A serotonina, a oxitocina, que gera um certo prazer. Só em você imaginar que você vai fazer o curso, que você se tornar intelectual, que você vai se formar, que você tem um futuro garantido. Então vamos lá. A construção da personalidade também que passa pela projeção da visão positiva de futuro. E como isso às vezes é exigente, não é? Às vezes nós perguntamos a algum adolescente, perguntamos a algum jovem, você de fato sabe o que você quer ser? E de 10, às vezes só 4 sabem o que é que eles querem ser na vida, tá bom? Muitos vivem à mercê das sugestões. Mas quando você tem a visão de futuro, aí é profissional, também é religiosa, também pode ser a questão da perspectiva do seu projeto. Então, quando você projeta e projeta para o futuro, aqui tem uma diferença, viu, gente? Visão, olha só, visão positiva, visão positiva de futuro. Por quê? Tem gente que até almeja um futuro, mas é um futuro medroso, não vai dar certo, Deus é mais, o mundo vai acabar, tudo isso. A pessoa está condicionada a pensar no lado negativo do futuro. Então você, para construir a sua personalidade, você não tem que ser talvez um futurista, mas você tem que ser pensando que o amanhã pode ser melhor. Qual é o fenômeno que aparece aqui? O fenômeno da esperança. O fenômeno da esperança. Como está a sua esperança? De 1 a 10, que nota você daria? Como está a sua esperança? Diga aí. 1, 2, 5, 7. Gente, é muito importante resgatar a esperança, ok? Não é esperança abstrata. E aqui eu quero dizer para vocês, quem tem esperança não é aquela pessoa que fica com os braços cruzados, ok? Porque a palavra esperança não é sinônimo de a palavra esperar. Ok? Vamos lá? Esperança é uma capacidade que o ser humano tem de acreditar e agir para o futuro. Olha só, acreditar e agir
para o futuro. Nós estamos falando da identidade a ser construída. Se você é uma pessoa que tem esperança, é o seguinte, ó, você age, tá bom? Quem tem esperança age. Então, eu diria para você, trabalhe esperando e espere agindo. Trabalhe esperando e espere trabalhando. Muitas pessoas dizem, eu tenho esperança. De que, fulano? Ele nem sabe de que é. Tem que ter uma especificidade. Eu tenho esperança que eu vou ganhar um pouco mais. Eu tenho esperança que eu vou crescer no meu trabalho. Eu tenho esperança que eu vou ser uma pessoa estudiosa. Aí você olha para ver. Me diga aí se você tem esperança. Eu estou dizendo não. Quem tem esperança, age. E age constantemente, com firmeza, sem parar, tá bom? Pessoas que têm esperança, ele não fica de braços cruzados. É sinônimo o quê? De ação, ok? Então, da próxima vez que você se perguntar, será que eu sou uma pessoa de esperança? Você, por um tempo, reflete e fala, deixa eu ver se eu estou agindo. Que ação eu estou fazendo diante do meu objetivo? Se eu sou uma pessoa de esperança, eu continuo reagindo. Muitas pessoas não têm essa capacidade de compreender a esperança. Acha que esperança é sentar, é ficar quieto. Esperança é sinônimo também de ação, tá bom? Se eu tenho esperança, eu não cruzo os meus braços. Eu vou agir em direção à minha visão positiva de futuro, tá bom? Quem muito espera, nada vê. Por isso que nós temos que estar buscando essa compreensão. Uma esperança que vai para uma virtude, seja ela teológica ou espiritual, é a virtude da ação. É a ação que me diz, amanhã vai ser melhor, tá bom? Amanhã vai ser melhor, mas só que hoje é a hora da decisão, ok? É a hora da decisão. Por isso que as pessoas que têm verdadeira esperança estão sempre também tomando decisões. Então, também o amanhã, olha só, gente, o amanhã é fruto, olha só, da decisão de hoje, ok? Amanhã é fruto também da decisão de hoje. Então, aí vem o agora. Então, existe uma tensão entre o agora e o amanhã. Então, se você quer ter o amanhã, que significa um futuro melhor, a pergunta é o seguinte, no que está no seu controle? Lembra? Locus de controle agora. Qual decisão você toma agora na sua vida? Você que já me vem acompanhando neste curso, não é? No terceiro módulo, eu te pergunto, a partir dessas informações, a partir desses dados, a partir desses estímulos, que apesar de teórico é uma formação de consciência, de transformação, qual decisão você toma? Tá bom? E agora eu deixo para vocês aí um pequeno intervalozinho de 1 minuto mais ou menos para você pensar um pouco. O que é que você precisa fazer para tomar uma certa decisão?